Nós acabamos de ter aqui a entrevista com o presidente do Alagoinhas Atlético Clube, o Albino Leite, né? Falou aí, né, sobre a situação administrativa, econômica, a expectativa do clube para essa temporada, né? Campeonato Baiano, Série D, Campeonato, a Copa do Brasil também. Gomes, qual é a sua expectativa do Atlético que joga amanhã, joga às 8h30 no Carneirão, né, contra o Fluminense de Feira? Ele já foi levantado aqui, né, que é um clássico da região, né? O Fluminense de Feira e o Atlético de Alagoinhas tem essa rivalidade, mas qual é a expectativa do clube? Você que assistiu o jogo, transmitiu o jogo do Atlético, o amistoso contra o Sub-23 do Vitória. Cara, a expectativa é que o Atlético possa fazer um bom campeonato. Torcedor e nós não podemos nos iludir e acharmos que o Atlético está pronto. Não está pronto. O Atlético deverá crescer, deverá pegar o entrosamento ideal dentro da própria competição, porque o período de aproximadamente 60 dias é muito curto para você formar um time e dar a ele uma consistência para que ele possa deslanchar e você dizer que ele já está pronto. Só que tem um detalhe que é interessante nós observarmos, que basicamente 90% daqueles que disputam o campeonato baiano também estão na mesma condição do Atlético, foram formados há menos de 60 dias e estão preparando as suas equipes. Tem um outro ingrediente que é muito importante, que é o fato das equipes de Bahia e Vitória jogarem com o seu Sub-23, o que muita gente pensa que vai ser fácil, por isso não é, porque muitos jogadores da divisão de profissional em alguns momentos vão integrar esses times, né? E também na reta final, com certeza, eles devem colocar o time principal para disputar. Então, o Atlético, pelo jogo que fez frente ao Sub-23 do Vitória, e foi um jogo que nós achamos um teste importantíssimo, esperávamos que as duas equipes jogassem de forma fechada, né, observando uma a outra, mas não foi isso que nós vimos dentro de campo. Vimos duas equipes aguerridas, duas equipes dispostas a buscar o gol, né, e a trabalhar determinados fundamentos. Como nós já dissemos anteriormente, o time do Vitória e do Atlético de Alagoinhas, porque as duas equipes tiveram um bom comportamento, eles poucos erros de passe cometeram durante os 90 minutos, o que é um fundamento importantíssimo, porque em jogos do Campeonato Brasileiro a gente tem verificado que alguns clubes da primeira divisão e clubes que representam grandes torcidas no cenário nacional não têm acertado muitos passes. Por exemplo, eu vi Corinthians, não vi o Flamengo esse ano, eu vi o Grêmio, eu vi o Cruzeiro, que foi degolado, que é um grande time também, que foi o plantel mais caro do campeonato, com 40 minutos de jogo, errarem 25, 30 passes numa competição, que é inadmissível para um clube profissional que tem a estrutura que eles têm. E no primeiro tempo nós contamos 17 erros de passe das duas equipes de Atlético e Vitória, e no segundo tempo, depois das mudanças, nós contamos 28 erros de passes das duas equipes. Então, o Paulo Salles, nesse aspecto, está de parabéns. Nós observamos que, por bloco, o Atlético está muito bem treinado. Nós não podemos fazer uma avaliação assim, a priori, dos laterais direito e esquerdo do Atlético, porque eles não foram tão exigidos como nós esperávamos que fossem. E nós temos como referência grandes laterais no passado aqui, então por isso nós não podemos falar assim de cátedra, mas eles cumpriram bem o seu papel. Os dois zagueiros, o Emílio e o Emerson, também se comportaram muito bem, pareciam que já jogavam junto há muito tempo. Nós não tivemos a oportunidade de vermos um fundamento que o Emerson faz muito bem, que é justamente a cobrança de falta, que talvez possa ser um divisor de águas nessa caminhada. Então, todo grande time começa por um bom goleiro. O Fábio Lima, que já passou por aqui, teve uma excelente atuação, superando a expectativa que nós criamos a respeito da volta dele. É um goleiro mais velho, mais amadurecido e, por conta disso, né, com melhores condições de defender a meta do Alagoinhas Atlético Clube. O setor de meio de campo, na minha avaliação, precisa de um homem de criação, né? Você trazendo um ou dois homens de criação, com os treinamentos, com o passar dos dias, aí ele pode... o famoso 10, né? Isso, mas é um homem que possa criar as jogadas, que possa ter tranquilidade para jogar, que você não se preocupe. Nós tivemos aqui várias pessoas que jogaram dessa forma, nós já tivemos o Dendê, né, que era um homem de criação, nós já tivemos aqui
O tempo até rouba da gente essas lembranças. Na realidade, nós tivemos grandes camisas 10 aqui, grandes jogadores de criação, e no ataque do Atlético, eu disse aqui, você deve estar muito bem lembrado disso, que achava que o Atlético estava trazendo o Magno Alves como um marketing para fazer marketing. E realmente está sendo, né? Você não errou. E nós esperávamos, mas nós não esperávamos nada mais além disso. E dentro de campo constatamos que um dos jogadores mais importantes do time do Atlético é justamente o Magno Alves, pelo espírito de liderança que ele tem dentro de campo, pela forma como ele se desloca, né, fácil, como ele bate na bola. E ele tem um detalhe importante: ele às vezes tem a oportunidade de progredir com a jogada, mas ele encontra um companheiro em uma condição mais favorável e ele passa a bola. Então me parece que por conta desses ingredientes que o Atlético demonstrou no jogo contra o Vitória, tende a fazer uma boa campanha. Quem viver, verá. Vamos esperar que isso possa se concretizar, mas dizendo para o torcedor que ele tem que apoiar o time do primeiro ao último minuto. Observem, né, ou observemos que no jogo do Atlético e Vitória o gol saiu praticamente no apagar das luzes, quando ninguém esperava mais 40, que isso... foi às 41. 41. Quando ninguém esperava que isso acontecesse. Então é preciso ter muita paciência e incentivar o time, porque nós estamos em um começo de temporada. Não acredito e não espero que o time comece perdendo. Mas até mesmo se isso acontecer, é preciso que nós tenhamos muita tranquilidade para apoiarmos o time. Basta nos lembrarmos das grandes equipes que o Alagoinhas Atlético Clube já teve no passado e das alegrias que o torcedor teve durante todo esse período. E considerar também que o Paulo Salles foi um bom jogador e, por onde tem passado, o seu trabalho tem dado frutos. Paulo Salles é centrado, né, Gomes? É muito bem centrado. Eu cheguei no primeiro treino do Atlético, ele não me conhecia, e comecei a conversar com ele. Ele conversou comigo como se fosse velhos amigos, fala com facilidade, respeita a imprensa, não esconde o jogo, né? E fala fácil, o que é importante. Ô Gomes, com sua experiência, você que é hoje um grande comentarista, né? Foi um bom jogador. Isso fica por conta da sua generosidade. Qual a sua avaliação, Gomes, da entrevista do presidente Albino Leite? A sua experiência, você realmente acredita que é possibilidade zero de Maxwell não vir mais pro Atlético, ou pode ter aí uma virada de jogo? É uma reviravolta. Uma reviravolta. Olha, eu ouvi um burburinho, mas eu não gosto de trabalhar por burburinho, que ainda existe essa possibilidade. Então eu não me surpreenderia, não conto com isso, mas não me surpreenderia se ele, até no jogo de amanhã, né, ou em outro momento, ele não aparecesse aqui em Alagoinhas, ou nós não tivéssemos a notícia de que ele poderia vir. E observemos que o São Paulo é um grande parceiro do Atlético, né? Quando Dumas dirigiu o time, naquele time nós tivemos Robert, tivemos Jô, tivemos vários jogadores, e todos eles bons de bola, né? Oriundo das divisões do Alagoinhas Atlético Clube. É uma parceria que só o Atlético tem lucrado até agora. Verdade. Agora, levando em conta das palavras, né, do presidente do Atlético de Alagoinhas, Albino Leite, eu acredito que está mais para o Maxwell não vir para o Atlético do que... Levando em conta, né? Se a gente seguir a risca, claro. As palavras do... Não, pelo que o Albino disse aqui... Tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive nada. Mas o que o Albino deixou claro aqui é que da parte do Atlético já foi oferecido tudo que poderia ser oferecido. Depende agora do Maxwell decidir se vem para cá ou não. E também do São Paulo. Bom, né? Então observe que se depende dele decidir ou não, é porque existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Ele não negou, não. O Albino não negou. Tem alguns detalhes que o Albino não quis falar, a gente percebe claramente. E nós também preferimos deixá-lo à vontade, porque às vezes a imprensa acaba atrapalhando quando faz alguns questionamentos, né? Então a gente prefere... Uma pessoa ligada ao Atlético me encontrou em um determinado local da cidade. E aí me disse: Luciano, rapaz, foi bom até te encontrar aqui. Vou lhe passar agora uma notícia em primeira mão. Chega aqui. Aí pegou o aparelho celular e foi no aplicativo, no WhatsApp. Olha aqui, rapaz, as conversas como estão com o Maxwell. E aí o que ocorreu? Agora eu vou lhe pedir uma coisa. Pelo amor de Deus, não divulgue não. Não você divulgando? Não, mas aí, eu não estou revelando a fonte.
Entendi. Não estou Agora revelando a entendi. fonte. Esse é o fogo amigo. É fogo amigo, é. O que é que ocorre? E aí o Maxwell, naquela ocasião, na conversa do WhatsApp, pedia desculpas a essa pessoa. Pedia desculpas porque o celular estava carregando, tal, que ele não tinha respondido anteriormente, né, as mensagens. E aí na última frase embaixo do Maxwell disse o seguinte: eu estou avaliando, estou decidindo. Fechou. Exatamente isso. A gente espera, se o Maxwell não voltar, também tem outros camisas 10 também para trazer também. Tem outros mestres também para trazer para cá. Né? Também na última bolacha do pacote também. Né? Até porque o próprio Albino já falou em entrevistas que o próprio São Paulo já se colocou à disposição, né, Gomes, do Atlético outros jogadores. Né? E há de convir que uma equipe como São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, qualquer jogador da base ruim para eles, aqui para o nível do futebol da Bahia, é um excelente jogador. Nós lembramos que todos os jogadores que vieram do São Paulo, inclusive o Robert, que até hoje é destaque, né, todos eles cumpriram um papel importantíssimo e deram respostas ao torcedor atleticano. Mas, Gomes, eu quero agradecer aqui sua participação hoje. Mas deixa eu dizer para você aqui, antes da gente finalizar, o seguinte, que o provável time do Atlético amanhã é Fábio Lima, Paulinho, Emerson e Filipinho, William KF, Dedeco e Vitinho, Russo, Magno Alves e Nayan. Não vai ser esse time se houver algum problema de condicionamento físico ou de lesão de alguns jogadores, o que não acreditamos que vai acontecer. O Paulo Salles nos garantiu que, se não acontecer isso, que esse é o time que estará estreando amanhã contra o time do Fluminense. Ele já analisou, né? Amanhã a gente vai ter também aqui o nosso momento esportivo, após as 6h30. Nós vamos tratar aqui mais Atlético. Amanhã tem jogo do Atlético, às 8h30 da noite. Né, no Carneirão, contra o Fluminense de Feira, e nós vamos estar acompanhando aqui, né, todas as notícias, as informações do Atlético de Alagoas com você, Gomes. A gente, né, deseja sucesso, né, aí nessa nossa caminhada, que a gente possa fazer uma boa cobertura aí, Campeonato Baiano, Copa do Brasil, Série D e o que vier por aí. E que o Atlético capitaneie esse sucesso, porque dele nós todos dependemos para continuarmos o nosso trabalho, né? E a cidade para ser mais divulgada. Observe que a Rede Globo esteve aqui na cidade, no tempo da Catuense, fazendo uma reportagem sobre um jogador que foi trocado por um ônibus. Verdade. Você lembra disso? Verdade. Está vindo agora... Até hoje está na internet, viraliza, né? Está vindo agora, mais uma vez, justamente por conta de Magno Alves. Então, a Alagoinhas deve... reconhecer isso, né, e prestigiar o Atlético como sempre fez. A gente apela para que o torcedor não deixe para ir para o estádio de última hora, que ele vá um pouco mais cedo para adentrar com muita tranquilidade o estádio e apoiar o Atlético até o último minuto. Ô Gomes, eu acompanhei por esses dias, aliás, eu estou num grupo do Atlético, adicionado num grupo do Atlético, críticas, aí tá uma verdadeira resenha esportiva, né, no grupo, e umas críticas com relação ao gramado, Gomes, do estádio Carneirão. O gramado tá bom, não está? Olha, o gramado, pelo tempo que ele foi substituído, não era para estar dessa forma. Ele está um pouco queimado. O verão, a gente compreende que o verão está muito forte. É preciso que se tome alguns cuidados, porque nós vamos ter 3 competições esse ano, apesar de que são poucos jogos, a Copa do Brasil, mas são 3 competições esse ano e temos que cuidar de um dos nossos maiores patrimônios, porque o primeiro patrimônio nosso é o Atlético de Alagoinhas. Verdade. O segundo é o SAAI, que o povo de Alagoinhas adora, e o terceiro é o estádio Antônio Carneiro. Então, realmente, ele está um pouco maltratado, ver com um agrônomo, um engenheiro agrônomo, o que é que está acontecendo, para que ele possa voltar a ficar com as características que tinha quando o gramado foi substituído. Mas dá para jogar bola? Sem dúvida. Tem estádios aí que estão gramados, que estão em bem pior estádio aí, gente jogando bola. Mas valeu, Gomes, amanhã a gente volta aí falando muito mais de futebol.